Evangelho de João, capítulo 2, versículos 13 a 22. Fé e discipulado. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai isto daqui, não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura dizia: O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: Destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Seus discípulos lembraram-se, mais tarde, que a Escritura diz: O zelo por tua casa me consumirá. Lucas capítulo 2, versículos 17. Hoje, 9 de novembro de 2022, quarta-feira da 32ª semana do Tempo Comum, a Igreja festeja a dedicação, que significa consagração, da Basílica do Santíssimo Salvador ou de São João de Latrão. Construída por volta de 314 pelo Papa Melquíades, foi definida a mãe de todas as igrejas da cidade e do mundo. É o símbolo da fé dos cristãos nos primeiros séculos, onde se reuniam para celebrar a palavra de Deus e os sagrados mistérios. A arquibasílica está localizada na cidade de Roma, mas além das fronteiras do Vaticano, especificamente falando, apesar disso, ela e os edifícios vizinhos gozam de direitos extraterritoriais como propriedades da Santa Sé, de acordo com o Tratado de Latrão de 1929. Nela se realizaram 5 concílios ecumênicos, inclusive o Concílio de Latrão. Sua dedicação oficial e do vizinho Palácio Laterano foi presidida pelo Papa São Silvestre I, em 324, que declarou ambos Casa de Deus, Domus Dei. A Cátedra Papal foi colocada em seu interior, tornando São Giovanni a Catedral do Bispo de Roma. É a Igreja Mãe e as palavras Santíssima Igreja Laterana de todas as igrejas da cidade e do mundo. A mãe e a cabeça foram inscritas na parede frontal entre as 2 portas principais. Celebrar a consagração da Basílica de São João de Latrão nos possibilita refletir sobre o templo como organismo vivo, do qual os cristãos são pedras vivas. Quando alguém é batizado,
é convocado a compor o corpo místico de Cristo e a ser membro de sua igreja, cuja cabeça é o próprio Senhor. Então nós, batizados, fazemos parte do corpo vivo, do templo vivo, e é o Espírito Santo quem nos dá a vida e quem nos une. A igreja, templo e corpo, formada por todos os batizados, é a manifestação visível da presença do Senhor ressuscitado. Por isso, ela celebra os sacramentos, todos decorrentes da Eucaristia, com a qual somos alimentados e nutridos. É a Igreja que louva o Senhor com sua liturgia, a esposa sem ruga e sem mancha, que foi purificada pelo próprio esposo, o Cordeiro imolado. Assim, celebrar a dedicação de um templo é celebrar aquilo que na verdade ele representa, o corpo místico de Cristo. Se nosso zelo contribui para que o templo esteja limpo e bem adornado, com mais afinco ainda, devemos lutar para que todo e qualquer ser humano tinha a dignidade que atribuímos a um santuário de pedra. Jesus disse: "Destruí este templo, e em 3 dias o levantarei." O Senhor falava do templo do seu corpo, salvação dos homens, com quem queremos intimamente nos unir para viver a felicidade eterna no reino do qual somos herdeiros. Paz e bem.